Olá, meus irmãos, passando hoje nesse sábado, dia 27 de janeiro, o dia de Santa Ângela Méris, para meditarmos então o Santo Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 4, versículo 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e os outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedece até o vento e o mar? Jesus atravessava com os discípulos a terra dos pagãos. O mar agitado é símbolo das nações pagãs que ameaçavam destruir a comunidade cristã. O mar agitado também é a potência da natureza frente ao ser humano, mas frente a Jesus, que é Deus e homem, nada pode. Por isso cessa e tem uma grande calmaria. Jesus é o Senhor da história e também dos povos. O medo dos discípulos é sinal da falta de fé. Eles não conseguem ver que a ação de Jesus transforma as situações, que Jesus é poderoso, é Deus que se fez homem. O contexto da leitura de hoje é a seguinte: os milagres de Jesus beneficiam as pessoas que o procuram, mas ele também mostra seu poder sobre os elementos da natureza. Acalmou a tempestade e falou com o vento e com o mar como se fala com alguém, porque nada foi feito sem ele, tudo foi feito por meio dele. Nos ensina São João capítulo 1. Ele é o Verbo. Ele estava no barco dormindo quando veio uma forte ventania, as ondas se jogavam para dentro do barco. Os discípulos o acordaram e lhe perguntaram se não se importava com o que estava acontecendo. Criticam Jesus por estar dormindo enquanto o barco se enchia de água. Será que também essa não é a nossa atitude? De não confiar na providência divina enquanto que o barco da igreja está a solavancos, a ondas, a problemas de toda a natureza afetando a Santa Igreja, no clero, nos religiosos e religiosas, nas vocações, nos leigos. Quanto problema, quanto escândalos. E aonde está Deus? Será que nós também não temos essa vontade de gritar aonde está Deus para que tudo se resolva? Ora, Jesus simplesmente estava dormindo. Quando acordou, tomou logo uma providência e se fez calmaria. Aqui é o seguinte: será que quando eu voltar encontrarei fé sobre essa terra? Nosso Senhor Jesus Cristo pede a nossa fé. É preciso ter fé. Ter fé sobrenatural, como dom teologal. Crer que Jesus está na nossa barca. Está na barca de Pedro. E ele, em estando na nossa barca, em estando na nossa igreja, em estando na nossa família, em estando no nosso coração, não importa o que haja. Que o mar fique tenso,
que jogue sobre as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, a nossa igreja. Se Ele está presente, a calmaria virá, a tempestade cessará e os ventos pararão, uma grande calmaria reinará. Não é verdade? Então, aí é que está. Ele chamou a atenção dos discípulos, chamando então de medrosos e sem fé. Como isso quis dizer que, se tivéssemos fé, teríamos nós mesmos acalmado a tempestade. Em outra ocasião, Jesus lhes tinha dito: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaria uma árvore se plantar no mar e ela obedeceria. Teriam os mortais tal poder com o dom da fé? Parece que sim. Ora, quando a igreja na Idade Média estava em situação dificílima, surge um São Francisco de Assis. A nossa igreja já nasce forte. A nossa igreja já nasce realmente para formar cristãos que lutam um bom combate. Não é verdade? Então vamos pedir no dia de hoje a Santa Ângela de Mérice que rogue a Deus por nós, para que aumente a nossa fé, aumente em nós as virtudes e as graças, dê para nós as graças necessárias para, assim como Jesus deu uma grande calmaria, para que Ele também, de algum modo, transforme as nossas vidas, os nossos corações, para que busquemos ser sal e luz nesse mundo, para que possamos ser realmente motivos, causa material de uma mudança essencial, para que possamos ter bons frutos da nossa igreja, bons frutos de amor para a nossa igreja e para toda a humanidade, tal qual foi Santa Ângela de Mérice. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo, corajosos, sem medo, cheios de fé, afirmar como salmista no Salmo 50: criai em mim, ó Deus, um coração puro. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.